Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Louvamos a Deus por Ele permitir nos encontrarmos mais uma vez. Agradecemos a Deus por este dia e também agradecemos a todos vocês que estudam a Bíblia conosco cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e ainda a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Sidival, está aniversariando hoje, a esposa Eliana o parabeniza. Ana Assis, hoje também completando mais um ano de vida. Genésio Mioto parabenizando a Heloísa Patrocínio Viana, que amanhã vai completar mais um ano de vida. Um alô especial para o Gilson e Rosângela, para Eliana Bueno. Também um alô especial para Rubineia Ferreira e o esposo Jorge. Um alô para Kátia Moraes, para Edna Buquerque, para Lucialina e os filhos Lucídio, Laírton e Laerson, Ivanil Campos e os filhos Wellington, Everton Luiz, Ednilton e também a querida irmã Maria Helena. Todos que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai, estamos novamente em Tua presença, te agradecemos por este dia, estes momentos. Pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe conosco, nos ajude a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida a Tua Palavra. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, que permaneçam firmes na fé e tenham a certeza de que Tu farás o melhor por cada um deles. Abençoe o Sidival, que está aniversariando hoje, também Ana Assis, aniversariando hoje, Heloísa Patrocínio Viana, vai aniversariar amanhã. Abençoe também Ivanil Campos e os filhos Wellington, Everton Luiz, Ednilton e Maria Helena, a Lucialina, também os filhos Lucídio, Laírton e Laerson, e todos os demais, Pai, que nos escrevem, têm problemas, dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma semana e somos gratos a Deus por Ele nos ajudar a estarmos unidos cada dia, estudando a Bíblia, e que possamos estar sempre orando, pedindo ao Espírito Santo que nos dê compreensão necessária da Palavra de Deus e também o desejo de fazer a vontade dEle, obedecendo os seus mandamentos e ainda pedindo forças para vencermos as lutas e as provações de cada dia. Hoje nós concluiremos o estudo dessa semana e lembrando a vocês que quando nós terminarmos esta série sobre o livro de Êxodo, nós vamos estar estudando sobre lições de fé que nós encontramos no livro de Josué e haverá algumas pequenas mudanças na programação. A diretoria do Hora Tranquila está sugerindo algumas mudanças e nós estamos então preparando para pequenas mudanças, mas continuaremos juntos focando na Palavra de Deus. Orem por nós, orem pela minha família também. Nós oramos por vocês aqui todos os dias, não aqui só no canal, mas em nossas orações particulares. Durante essa semana, nós falamos aqui sobre a aliança que Deus fez com o povo de Israel lá no Sinai. E lembram vocês que quando Deus falou com Moisés que falasse com o povo, que se preparasse porque ele iria se manifestar sobre o monte, no meio de uma nuvem, e que eles se preparassem, tomassem banho, preparassem as roupas, estivessem limpos, lavassem as roupas, não se acercassem ao monte, foi colocado um limite e que eles pudessem ouvir a voz de Deus e depois então colocar em prática o que Deus estava falando. E o povo disse para Moisés, tudo que o Senhor falou nós faremos. Nós também sempre prometemos, não é verdade? Fazemos promessas, mas muitas das vezes nós não cumprimos, nós falhamos. E como eu já disse para vocês, Deus ele nos conhece, Ele sabe que nós somos falhos, que nós às vezes não cumprimos aquilo que nós falamos. E se nós fizemos alguma promessa a Deus e não cumprimos, e se nós não temos condições de cumprir, vamos pedir perdão pela promessa que nós fizemos e vamos procurar fazer a vontade de Deus em nossa vida. E não é necessário fazermos promessa, mas se prometemos, Deus ele vai cobrar. Agora, se você se arrependeu de ter feito a promessa e não consegue cumprir, peça perdão a Deus. Deus vai dar perdão e você então vai viver em paz com Deus. O povo de Israel, eles então viram a glória da presença de Deus sendo manifesta ali no Monte Sinai.
E vejam que Deus, quando ele entrega ali a lei ao povo, foi uma cena impressionante, uma cena de grandeza, à altura do exaltado caráter da lei que Deus estava entregando ao povo de Israel. E o monte tremia quando Deus falava, o monte fumegava, Deus estava no meio de uma densa nuvem, uma nuvem escura, e Moisés lá em cima. 40 dias Moisés ficou ali em cima. E Deus então, irmãos, escreve com o próprio dedo dele os 10 mandamentos da lei de Deus, que nós já estudamos aqui essa semana, e você pode ler aí na sua Bíblia, Êxodo capítulo 20. Aqui nós encontramos os 10 mandamentos da lei de Deus, que são eternos, eles nunca mudaram e nunca irão mudar. Quando Lúcifer foi expulso dos céus, ele foi expulso porque transgrediu a lei, ele cobiçou. E cobiçar é pecado, está aqui o 10º mandamento. Cobiçar é pecado. E ele cobiçou o trono de Deus, ele queria estar acima do trono de Deus, ele queria ser igual a Deus. E aí houve aquela rebelião nos céus, porque Lúcifer transgrediu a lei, que é eterna, o amor de Deus é eterno, e então Lúcifer e os anjos que estavam do lado dele foram expulsos lá dos céus. Aqui em Êxodo 19, no versos 4 a 6, nós lemos: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, versos 4 a 6. Vejam, se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, aqui está o segredo. Não é somente ouvir a voz de Deus, não é somente dizer Senhor, Senhor. Nós precisamos algo mais, é obedecer à voz de Deus. Eu tenho certeza que vocês que nos acompanham, que são pais, né, pai ou mãe, fica triste quando um filho desobedece às suas ordens, às suas orientações, mas você não deixa de amar o seu filho, a sua filha. Assim também é Deus. Nós andamos segundo a nossa vontade, fazemos a nossa própria vontade, desobedecemos a Deus, mas Deus continua nos amando. O amor de Deus ele é eterno, só que as consequências da nossa desobediência vai ser o quê? A morte eterna. Deus não pode fazer nada. Deus não pode nos pegar à força e nos salvar e nos levar para os céus sem nós querermos ir. Eu sei que muitos, a maioria de nós que acompanhamos os estudos, queremos ir para os céus. Todos nós queremos. Mas, infelizmente, muitos não obedecem à palavra de Deus. São cristãos, são membros de igreja, mas vivem as suas próprias vidas, os seus próprios prazeres. E aí, o que acontece? Quando chegar no dia do acerto de contas, não irão para os céus. Perderam o tempo lá na igreja, dizendo que eram filhos de Deus, que eram cristãos, mas fazendo as próprias vontades. E Deus não pode levar para os céus aqueles que não são obedientes. Então nós precisamos, irmãos, nos voltar para a palavra de Deus. Como nós dissemos para vocês aqui essa semana, ninguém vai ser salvo por obedecer à lei. Ninguém. A lei não salva. Nós somos salvos por Jesus. Mas para que nós entremos para a vida eterna, nós precisamos obedecer. Vocês se lembram do jovem rico quando perguntou a Jesus: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: guarda os mandamentos. Aí ele falou: mas eu tenho guardado desde a minha infância. E guardava, né, os 10 mandamentos. Ele seguia à risca a letra. Só que algo o separava de Deus, que era o quê? O amor, o apego que ele tinha às suas riquezas, às suas posses. E aí Jesus falou para ele: olha, falta uma coisa para você. Vai lá, vende o que você tem, pega tudo, dá aos pobres. Aí você vem, me segue e você vai ter um tesouro nos céus. Vejam, então é necessário, primeiro, colocar a Deus em primeiro lugar em nossa vida, o amor a Deus, porque Ele nos ama com amor eterno.
Então, o nosso amor, em primeiro lugar, tem que ser a Deus, as coisas de Deus. E aí, a obediência, as coisas boas que nós fazemos serão consequências de nós termos um relacionamento com Deus, colocando-o em primeiro lugar em nossa vida. Não é pecado ter riqueza, não é pecado você sair para passear, não é pecado você gostar de ter um carro bonito, não é pecado, mas você não pode colocar isso em primeiro lugar na sua vida. O primeiro lugar é a Deus. E aí, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, nós iremos obedecê-lo por amor. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele falou em Mateus capítulo 5, nos versos 17 a 20, nós encontramos aqui as palavras de Jesus. Mateus 5, 17 a 20, diz assim: Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Vejam, então é necessário obedecermos. A lei, ela não mudou e não irá mudar. Mas coloque a sua fé em Jesus, no sacrifício que ele fez. Não na lei, vamos obedecer, mas não pensando que por obedecer estamos sendo salvos pela lei. A lei, ela condena, ela não salva, mas ela nos leva a Jesus que nos salva. Então, irmãos, nós precisamos aprender que a lei escrita, ela foi dada ao povo de Israel lá no Monte Sinai, mas nós que aceitamos a Jesus em nossa vida, herdamos então a nossa cultura judaico-cristã. Os judeus, não somente eles precisam obedecer, porque foi dado a eles a lei, mas todos os cristãos, porque nós somos o Israel espiritual. A partir da morte de Jesus, todos aqueles que o aceitam em sua vida passam a fazer parte do Israel espiritual. Somos descendentes pela fé de Abraão. Então a lei, ela é para todos. Se nós, cristãos, falamos que a lei não é para nós, é para os judeus, então nós temos que jogar toda a Bíblia fora e deixar de acreditar em Deus, porque a Bíblia foi dada aos judeus e os judeus responsáveis de levar essa verdade a todos os povos, só que eles falharam. Mas nós hoje temos essa incumbência de levar essa mensagem a todos, onde quer que for possível, de que Jesus morreu por nós e de que ao aceitarmos em nossa vida o Senhor Jesus, nós passaremos a obedecer os seus ensinamentos. Que Deus nos abençoe, nos dê um bom dia, nos dê um feliz dia da preparação, feliz sábado, que amanhã, no domingo, nós retornaremos dando sequência a esta série sobre o livro de Êxodo, mas não nos esqueçamos, a Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.